Boa tarde para você, plantonistas, bem-vindos à TV Plan. Hoje, quarta-feira, quero dar boa noite para você que nos acompanha, né, de todos os bairros de Poços de Caldas. Boa tarde para você. É o Vício ainda do Plantão 47. Gente, que impressionante a chuva, né, que caiu aqui no sul de Minas Gerais. Não foi aquela chuva devastadora, mas foi uma chuva, né, durante muito tempo. Aliás, chove ainda em grande parte aqui do sul das Minas Gerais. Várias cidades foram atingidas e é claro que esse é o destaque hoje do Plantão da Tarde aqui na TV Plan. Eu dei boa noite porque à noite no Plantão tem também mais notícias, mais informações. Infelizmente as notícias não são boas na edição do Plantão da Tarde de hoje. Tá aqui o nosso WhatsApp, eu quero você participando comigo, tá certo? Mande a sua mensagem. Aliás, eu quero o seu contato. Você que está na Zona Leste, você que está na Zona Sul, na Zona Oeste da cidade, aqui no centro, você das cidades vizinhas, você que não recebe o sinal da TV Plan, mas não está nos acompanhando nesse momento no Facebook, coloca o nosso Face aí, pessoal, e também o nosso YouTube, hein? Agora também com a transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Plan, tá aí facebook.com/TV Plan Web. Gente, olha só, um dos destaques do plantão de hoje é com relação a uma residência lá na rua Guatambu, do bairro Caio Junqueira. A Zona Leste sofrendo muito aí com as chuvas. Essa residência foi interditada na manhã de hoje pelas equipes do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil. Segundo os militares, parte do muro cedeu e uma edificação, né, localizada na Avenida Pau Brasil acabou tendo que ser interditada. Parte de trás da casa segue em risco potencial de desabamento. No plantão de hoje você também vai ver: morre trabalhador de 40 anos que sofreu queimaduras em um acidente de trabalho em uma multinacional na zona sul de Poços de Caldas na noite desta segunda-feira. José Marcos Gonçalves será sepultado às 5 horas da tarde no cemitério Parque. Uma mulher passageira de uma caminhonete morre após o veículo cair no Bosque do Ipê, na zona leste de Poços de Caldas, na manhã de hoje. O motorista foi socorrido ao Hospital da Santa Casa. Casa alaga no Jardim Kennedy 1, na zona sul de Poços de Caldas. Vizinhos ajudam a moradora a retirar os móveis da residência. A mulher teve que deixar a casa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esses casos, duas notícias, né, tristes com relação a duas mortes e também a chuva, né? Imagina só, você acorda com a sua casa totalmente inundada. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, porque agora eu falo da nossa convidada de hoje e o tema do plantão é muito bacana com relação ao SENAC, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem de Poços de Caldas. O SENAC segue recebendo as doações para as vítimas das chuvas aqui no estado. Além disso, teve início na última segunda-feira os cursos técnicos de enfermagem, segurança no trabalho e também estética. Já na próxima semana tem início o curso de cabeleireiro. Para falar sobre os cursos oferecidos na instituição, a minha convidada é a diretora na escola do SENAC Minas, né? A Lina Cláudia. A Lina, que já está há um bom tempo no SENAC, ela é a convidada de hoje. O assunto promete e você participa com a gente aqui do plantão. Olha, pessoal, será sepultado às 5 horas da tarde no cemitério Parque, na zona sul de Poços de Caldas, o corpo de José Marcos Gonçalves, de 40 anos. Ele morreu após sofrer queimaduras em um acidente de trabalho em uma multinacional na tarde de ontem. O homem trabalhava na empresa Parex Engenharia e estava realizando um trabalho terceirizado na Alcoa. Em comunicado à imprensa, ainda na tarde de ontem, a Alcoa Alumínio informou que o trabalhador sofreu um acidente enquanto trabalhava no corte de uma estrutura do telhado na área desativada. Um incêndio atingiu a plataforma móvel onde o colaborador trabalhava. Pode dividir a tela comigo, porque, de acordo com a nota também, a empresa informou que deu suporte à família e que vai investigar as causas do acidente. O corpo de Marcos será velado no velório municipal no período da tarde, após ser liberado no Instituto Médico Legal aqui de Poços de Caldas. Até há pouco não tinha sido liberado aí no corpo do Marcos.
Então, o nosso respeito aos familiares, os nossos sentimentos e toda a nossa solidariedade. É estranho, né? É o primeiro acidente que eu noticio no plantão com relação a essa multinacional. Não me lembro aqui de um acidente com vítima fatal, mas são 3 acidentes. É claro que os outros 2 que eu vou citar aqui não tem nada a ver com essa empresa, não tem nada a ver com essa multinacional, mas nós tivemos no fim do ano passado 2 acidentes, né, com vítimas fatais também. Né? E muito se fala hoje da segurança do trabalho, né? Existem profissionais, essas empresas mantêm engenheiros de segurança, técnicos de segurança, mesmo assim os acidentes acontecem. Geralmente quando você vai de uma multinacional, você sempre encontra lá uma plaquinha, né? Estamos há 1.560 dias sem acidentes. Né? E quando acontece um acidente, há uma mobilização muito grande, né, por parte da equipe de segurança, né, para ver o que está acontecendo. E é claro, eu não sou um técnico aqui para falar dessa questão da terceirização, mas vou entrar nesse assunto também, até porque, né, essa lei foi aprovada da terceirização há 3 anos atrás, ainda no governo Temer. Muito se fala que foi boa para um lado, que foi ruim para o outro. Eu, sinceramente, eu tenho um pé atrás ainda com isso. Há uma grande discussão ainda com relação à estrutura de trabalho oferecida, né, a quem presta serviço terceirizado. É aí um jargão para as empresas contratarem, né, e certamente quem paga é a terceirizada e a empresa não tem um vínculo, né, mas houve uma discussão até mesmo com relação ao local de alimentação desses trabalhadores, né, até onde vale a pena. Até onde a empresa consegue fornecer a segurança necessária para um colaborador terceirizado. Esse é o questionamento, né? As mudanças que nós tivemos nas nossas leis, e haja vista aquela mudança da terceirização, a lei foi aprovada, eu bem me lembro, numa sexta-feira, uma véspera de feriado, se não me engano, era feriado de Nossa Senhora Aparecida. Então, estava todo mundo indo viajar. O que o Congresso fez? O que a nossa Câmara dos Deputados fez? Aprovou, né, por volta de 10h30 da noite, uma votação em que ninguém estava acompanhando. Isso entra... Por que eu estou citando a política aqui? Porque nós temos muito que evoluir ainda no quesito política. Né? Não é só cobrar no momento em que acontecem as tragédias. É cobrar no período da votação, no período onde a lei está sendo, né, feita ali pelos legisladores e pelos técnicos. Aí sim, nós vamos poder, né, pelo menos caminhar como um país de primeiro mundo. O Brasil hoje ainda é muito atrasado nessa questão da cobrança, do acompanhamento das nossas leis, e quem paga por isso, geralmente, é o trabalhador, e muitas vezes com a vida. Uma mulher, gente, passageira de uma caminhonete, morreu na manhã de hoje após o motorista perder o controle direcional de uma saveira. Olha só a imagem, que triste essa imagem. Esse veículo caiu nesse barranco. Esse local, para quem não consegue localizar, é o Bosque do IP, ali na zona leste da cidade. De acordo com a polícia militar, a passageira Maria Aparecida Moraes não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dela segue no IML de Poços de Caldas e deve ser liberado no início da tarde para o velório e também o sepultamento. Segundo a equipe do SAMU, o motorista foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Poços de Caldas. Ainda segundo a Polícia Militar, José Fernando Rosa transitava sentido bairro Centro. Ao chegar na rua Marcos Ebenezer, ele teria perdido o controle e aí invadiu a calçada. Tem esse alambrado ali, uma parte de barranco. O veículo acabou invadindo o Bosque do IP, caindo de uma altura de aproximadamente 4 metros. Enche a tela para mim, pessoal, por favor. O Bosque do IP é um dos locais mais lindos que nós temos aqui em Poços de Caldas. É uma pena que hoje ele se encontra abandonado. É uma pena, é claro que eles têm feito as limpezas lá, com muita frequência, diga-se de passagem, né? Mas é um local que merecia mais atenção também por parte, né, do poder público. É uma tragédia que aconteceu, é algo que não dá para evitar, e a gente fica aí também lamentando essa vítima da manhã de hoje. Pode dividir, pode voltar comigo, porque chovia muito no local, hein? Chovia muito no momento desse acidente também, e o nosso respeito a todos os familiares também. E olha, gente, falei em chuva. Que chuva caiu durante a madrugada em toda a região.
Houve deslizamento de terra na BR-267 entre Poços de Caldas e Bandeira do Sul, nos quilômetros 486 ao 490. Imagem para você da Polícia Rodoviária Estadual, hein? É isso aí, gente. Olha só. Se perceba aí que uma árvore, né, acabou cedendo ali, a terra acabou cedendo também. Até aí a serra. Né, Serra do Selado. A Polícia Rodoviária Estadual tem percorrido aí por toda a manhã a rodovia para averiguar a situação por conta das chuvas. Então, gente, essa aí é a situação de momento da Serra do Selado. Por que eu estou falando aqui? Durante a manhã mandaram muita fake news falando que a Serra do Selado estava interditada, mandando fotos de outros locais. Então a gente pede a colaboração, né? Acompanhe os órgãos oficiais de imprensa, onde a notícia é realmente apurada, né? E aí isso é o que está acontecendo de momento, tá? Alguns pequenos deslizamentos, que é muito comum também nessa região aí, dessa rodovia, né, que liga Poços de Caldas a Campestre, a Bandeira, a Varginha, a Machado. Então, muita atenção ao passar nesse local. É claro que a atenção com esse período chuvoso tem que ser redobrada, né, gente? E a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros intensificaram os trabalhos na manhã de hoje nos 4 pontos de Poços de Caldas. A chuva que vem caindo aqui na cidade tem deixado a Defesa Civil e os órgãos de segurança em estado de alerta. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Mauro Barbosa Filho, a equipe foi acionada para atender 2 ocorrências de deslizamento de terra em um terreno na Zona Oeste. Um outro também na Zona Leste, mas sem gravidade. Já o Ribeirão da Várzea de Caldas, que corta a Rua Platina, lá no Jardim Kennedy 2, transbordou mais uma vez, porém não causou nenhum prejuízo. A Defesa Civil segue monitorando. Qualquer ocorrência, é bom lembrar aqui o telefone, né, gente? O telefone da Defesa Civil, 153, e pelo telefone também 3697-2266. Olha essa imagem do Jardim Kennedy, que impressionante. Impressionante essa imagem, e a gente pede, né, para que os moradores não fiquem próximos dessa correnteza, por exemplo, ali um senhor de guarda-chuva, né, e a gente vê muita tragédia. Numa dessa aí a água sobe rapidamente, leva a pessoa embora, né? Às vezes a pessoa, mas isso não vai acontecer comigo. Não pode pagar para ver, essa é a mais pura verdade. Está aí a zona sul da cidade, mais uma vez, a nossa solidariedade aos moradores do Jardim Kennedy. A prefeitura está realizando uma obra no Kennedy, né? Eu sei que é uma chuva, né, extensa, que caiu, essa chuva caiu, né, durante a madrugada, uma chuva extensa, né, acabou que o local não comportou, mas de fato, né, a obra ainda não está pronta para proteger a população do Jardim Kennedy. Essa é a mais pura verdade. E uma casa também foi alagada hoje de manhã. Agora eu vou para a Zona Sul ainda, mais para o Kennedy 1, o outro ponto ali da Zona Sul. E aí eu fico pensando, né? Poxa vida, você acorda com a sua casa toda alagada. Os vizinhos ajudaram a moradora a retirar os móveis da residência. Dá uma olhada aí, gente, olha só, a água tomou conta da casa. A mulher teve que deixar a casa e foi acomodada na residência de familiares. A Defesa Civil segue no bairro averiguando os pontos de alagamentos e também ajudando os moradores. Eu digo aqui também, viu, que nós estamos à disposição. Você que está assistindo o plantão agora, de repente tem algum local que a Defesa Civil ainda não chegou, entra em contato conosco para que a gente possa estreitar aí esses laços. Olha essa imagem da água, que impressionante. Impressionante, e aí não tem o que resista. Não tem o que resista. Nós vamos para Campestre também, porque a represa José Passos, essa represa que fica muito próxima ali ao trevo de Campestre, se rompeu por volta das 6 horas da manhã. A água da represa, olha só, deve seguir para o Rio do Peixe e desaguar no distrito de São Gonçalinho e Botelhos. Essa imagem é impressionante. Esse morador correu um risco danado também, porque esse local estava desabando aí. De acordo com o diretor da Defesa Civil, Ricardo Martins, não houve feridos. A Polícia Militar, a Assistência Social e o engenheiro da Prefeitura, além de autoridades, estão monitorando o local. Quero agradecer aqui ao Ricardo do Águia Notícias. Agora, olha essa imagem. A represa, gente, ela esvaziou, ela se rompeu, acabou levando parte da estrada
E essa represa é uma represa muito antiga, uma represa grande, né, ali naquela região. É bem na entrada ali de Campestre, já na zona rural, mas muito na entrada. Ali fica aproximadamente 1,5 km, 2 no máximo do trevo de Campestre. Ela está na parte alta, né, da cidade, próxima a uma cooperativa. E agora, né, os moradores ali vão ter que se virar, tem que fazer um outro caminho. Eu sei que tem um outro caminho que é por Botelhos e também pelo Rio do Peixe. Então eles vão ter que pegar esse caminho, né, há muito tempo não passo por esse local. Imagino eu, né, que a estrada deve estar extremamente comprometida também em outros pontos. Não digo impedida, como nesse caso, mas extremamente comprometida pela chuva. Olha a força da água, que coisa impressionante. A chuva também causou transtornos em Campestre, dentro da cidade também. 11 ruas chegaram a ficar alagadas. Segundo o diretor da Defesa Civil, Ricardo Martins, 4 famílias tiveram que ser retiradas de residências. Os registros de alagamentos foram nos bairros Jardim Progresso, Vila do Beijo e também no trevo da cidade. Tá aí a imagem para você de Campestre também. Houve também quedas de muros no centro da cidade que atingiram 2 casas. Um muro atingiu a área de serviço, né, de um imóvel, um outro atingiu 2 cômodos de uma outra residência. Uma moto chegou a ficar destruída. Um casal e uma criança tiveram que sair, né, da residência e ir para a casa de parentes. Um outro muro também chegou a cair em cima de uma casa, em uma pizzaria no bairro José André Avelino. Ali é uma região também que tem muitas encostas ali. A Defesa Civil de Campestre segue alerta. Agora, eu gostaria de falar, porque os 3 primeiros bairros que eu mencionei, foi uma obra muito mal feita pela atual administração de Campestre. Pelo ex-prefeito e pelo atual prefeito, que teve participação também. Estou falando da Vila do Beijo. É um bairro que, né, eles acabaram interligando com a Praça de Esportes. Você vai se lembrar que aquela última chuva que caiu em Campestre, que alagou parte da área central, fica lá na Praça de Esportes. E eles fizeram o quê? Uma obra extremamente mal feita, mal projetada, ligaram um bairro no outro, fizeram lá uma passagem, né, uma canaleta d'água no meio desse bairro, Vila do Beijo, que, diga-se de passagem, antigamente era um brejo lá, para quem não sabe, e hoje a água não tem para onde escoar. Por isso essas famílias estão pagando hoje por isso. Por isso é importante analisarem no momento de votar, né, obras eleitoreiras, como essa foi uma obra eleitoreira no passado, feita em Campestre, mal projetada, e hoje quem está pagando por isso é a população. Lá em Bandeira do Sul também teve pessoas atingidas pela chuva. De acordo com a Polícia Militar da cidade, são cerca de 4 a 5 pontos de alagamentos. Os registros foram na área central, no bairro Xenovi e também nas imediações da zona rural da cidade. A água atingiu várias casas e famílias, tiveram que sair das residências. Olha só que imagem também, né? Esse aí é o Rio Pardo. Esse é o Rio Pardo, que subiu e muito também, subiu e muito aí na cidade de Bandeira do Sul. Essas pessoas estão sendo encaminhadas para o poliesportivo, que fica ali no centro de Bandeira do Sul também. Eu recebi diversas imagens de moradores de Bandeira que nos acompanham e é impressionante realmente. Daqui a pouco a gente fala mais sobre, né, as chuvas aqui na região. Agora eu vou lá para a Artipel, porque o Volta às Aulas da Artipel estão imperdíveis. É garantia de melhor preço para Poços de Caldas e região. Tem caderno capa dura, 10 matérias da Tilibra. Tá muito barato, hein, gente? R$13,50. Tem também caderno capa dura, 16 matérias por R$21,90. Lápis de cor Faber-Castell com 12 cores, sai por R$14,50. Você ainda ganha 3 lápis pretos de brinde. E ainda mochilas e estojos selecionados com 10% de desconto. 2 mega lojas aqui no centro da cidade. Rio de Janeiro, 674, Assis, 121. Segue lá no Instagram, @artipelpapelaria. A chuva, a temperatura é o tema do dia. E agora você fica com a previsão do tempo aqui no plantão. O dia amanheceu chuvoso aqui em Poços de Caldas e essa é a previsão, né, para tarde e também para noite. A mínima é de 17 e a máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 72% e 100%. Em Bandeira do Sul, a mínima é de 18 e a máxima de 23 graus. Dia nublado, com chuva a qualquer hora. Em Campestre, a mínima será de 16 e a máxima de 21 graus. A umidade relativa do ar varia entre 73% e 98%.
Olha só, gente, os serviços de instalação de antenas de telefonia em alguns pontos de Poços de Caldas seguem interrompidos pela Secretaria de Planejamento. Em setembro do ano passado, foi publicado no Diário Oficial do município um decreto autorizando a instalação das antenas em terrenos da prefeitura. Esses terrenos, aliás, esses aluguéis, e isso muito me surpreendeu na época, geraram em torno de R$ 1.000 por mês para cada operadora de telefonia. Porém, essa medida não agradou a população, os trabalhos de instalação foram suspensos. Letícia Fagundes, boa tarde, conta tudo aqui no plantão. A instalação das antenas de telefonia tinha o objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado aos consumidores. Mas desde o final do ano passado, as instalações foram paralisadas por meio de um decreto. No total de 6, apenas 2 estão funcionando. Foram suspensos, né? Aquela autorização que estava pelo decreto 13.106, ela foi suspensa, o decreto foi revogado pelo 13.165. Mas nesse ínterim, 2 antenas já estavam instaladas e eu acredito que até em operação, porque elas já estão iluminadas e tem ligação de energia e tudo mais. As outras 4 foram paralisados os serviços e a prefeitura, assim, por enquanto não retomou ainda as conversas com a TIM, né? Não sei por que motivo, mas acho, provavelmente em breve a gente deve retomar as conversas com a TIM para ver qual é o prosseguimento disso. A instalação das antenas não passaram pela Câmara Municipal. O vereador Joaquim Sebastião explica os motivos que levaram os moradores a questionar a implantação delas e também reclama da falta de informação por parte da Prefeitura. Isso não passou pela Câmara, nós ficamos sabendo através da imprensa, né, do local que a gente foi ver, as pessoas nos procuraram, muitos moradores, e nossa Câmara fez seu trabalho fazendo requerimento, pedindo informação por que a instalação, como foi dada essa autorização, porque tem muitos locais que é o local público, tem que ter uma autorização especial, ou mesmo nem autorização, porque realmente ia mexer com a população. Você vê, cada local que eles escolheram, perto de um centro poliesportivo, lá no Cascatinha, muitas pessoas não procuraram, perto de creche, perto de parquinho, então a população naquela época revoltou um pouco, as pessoas que moram, e nos procurou. Nós fizemos requerimentos, ainda não temos a informação como foi dada essa autorização. Sobre uma possível previsão de retorno das instalações, a Secretaria de Planejamento aguarda retomar as conversas com a operadora prestadora do serviço. Se forem reeditados, os decretos forem reeditados autorizando, eu acredito que possam sim retomar, mas isso aí vai depender de conversação ainda da Secretaria de Governo com a Câmara, que foi a primeira que levantou a questão de áreas públicas, né? E com a própria operadora. Reportagem de Letícia Fagundes para o plantão. Daqui a pouco eu vou tentar responder aqui algumas mensagens que nós estamos recebendo através da nossa live. Agora o tema é esse aqui, segue suspensas as instalações de antenas. Decreto, né? Para quem não sabe, o executivo, né, o prefeito, o vice-prefeito, né, a equipe, eles têm direito a alguns decretos por ano. Né? Todo mundo tem um limite aí de decretos, né? A prefeitura tem um, o presidente tem outro, o governador tem outro. Então eles usam quando acham que deve usar. Isso não passou pela Câmara, como disse ali o vereador Joaquim. Aliás, um abraço ao Joaquim da farmácia. Há quanto tempo não falo com o meu conterrâneo, inclusive, né, que está aí no seu terceiro mandato como vereador. Agora, alugar um terreno, eu já cansei de falar isso aqui, né, gente? Está repetitivo já, né? Alugar um terreno público por R$ 1.000, vai me desculpar, através de decreto ainda, vocês não representaram a população em momento nenhum. Aliás, eu estive há pouco tempo atrás, né, lá falando com o prefeito Sérgio Azevedo, ele falou que, porque eu vou lá, eu gravo um vídeo, dá 1.500 visualizações, ele falou isso para mim. Eu acho legal essa vaidade no ser humano, né, achar que todo mundo só olha para ele. Mas se vocês voltaram atrás, foi por causa da imprensa cobrar de vocês, principalmente aqui no plantão, que nós demos notoriedade para esse assunto, porque é claro que tem decreto do bem e tem o decreto que não passa na goela da população. E esse aí foi um que a população não aceitou. Em primeiro lugar, vocês fizeram várias obras em pontos da cidade, depois foram lá e quebraram para colocar essas antenas. Vocês falharam demais na comunicação. Falharam demais na comunicação e tem falhado. Só que a falta de humildade e às vezes de ouvir, né, deixa vocês cada dia mais perdidos.
Se vocês voltaram atrás, foi principalmente por causa da imprensa. E eu falo isso com muita tranquilidade aqui das edições do Plantão. Porque nós cobramos, nós ouvimos a população e vocês não representaram as pessoas. Alugar uma parte de um terreno do município por R$1.000 para uma operadora de telefone, vai me desculpar. Vocês não têm um pingo de visão do valor que a nossa cidade tem. Vamos lá para a Drogaria Americana, gente, porque hoje sabe o que tem lá hoje? É o dia fitness da Drogaria Americana. Gente, corre para a Drogaria Americana. Hoje é o dia fitness, é para você entrar em forma, viu? Junto lá de toda a equipe, tá o Abel, o pessoal esperando vocês ali no centrão da cidade. Pode segurar a imagem para mim, gente, porque tá muito bacana realmente. Eu vou, inclusive, chamar o Roginho para comprar comigo. Olha só, granola Granutri. R$ 8,99. Tem também maltodextrina da Health Labs por R$ 10,99. Pasta de amendoim Power One por R$ 18,99. É a terça-feira. Fitness da Drogaria Americana, Francisco Salles, Remígio Prézia, Assis Figueiredo, Avenida João Pinheiro. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Eu volto para falar daqui a pouco de uma residência no bairro Caia Junqueira, na Zona Leste. Gente, ela foi interditada na manhã de hoje pelas equipes do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil. Até já. Vocês que estão interagindo com a gente aqui na live da TV Plan, muita gente mandando mensagem. Luiz Felipe Júdice, boa tarde, Luiz Felipe. A Fátima Barzali também. Maria Taurs, é isso? Onde vocês colocam o pessoal do Kennedy 2? Ela está falando aqui na BR-267. Tem uma ponte caindo, o Delmo está falando aqui. Bom, as informações que nós temos que não existe essa ponte. Comentaram há pouco aqui sobre o que eu falei de Campestre também, falando dessa obra da Vila do Beijo, que foi feita numa administração lá do passado, né, do José Zenon. Não me lembro disso, eu morei em Campestre. A Vila do Beijo existe desde quando, né, eu nasci. E essa nova Vila do Beijo que foi feita agora foi recentemente nas últimas administrações, tá? Não estou aqui para falar besteira, não. Estou falando com base, né? Até porque a minha família mora em Campestre ainda. Então essa nova obra que foi feita, que foi muito mal feita, diga-se de passagem, foi feita recentemente em Campestre. Não venham querer colocar palavras na minha boca, que isso eu não aceito aqui. 999-27-3591. Agora tem os destaques aqui do plantão. Coloca para mim, tropa de elite. Poços de Caldas, Andradas e também a capital mineira. Comigo! Vamos lá, o primeiro destaque do dia. Jornal da Mantiqueira, ato contra feminicídios reúne centenas de mulheres nas ruas de Poços de Caldas. Mais um destaque para mim, seguindo por aqui, que hoje tá aquela loucura, hein? Vamos lá. Vamos a Andradas agora. Morre homem que sofreu queimaduras após acidente na Alcoa. Uma triste notícia. O Cine de Poços de Caldas tem para hoje 43 vagas. E ainda perigo. Força terça-feira começa com alerta de tempestade severa para nossa região. E é o que está acontecendo nesse momento, né, pessoal? Vamos lá, mais um destaque para mim. Vamos até o Jornal Tempo agora. Minas Gerais quer linha de crédito com a União na casa de 2 bilhões de reais. Em 2019, Romeu Zema quase tirou recursos de outras áreas para pagar dívidas. Mais um destaque para mim. Vamos lá, seguindo. Olha só, hoje em dia, familiares de vítimas de intoxicação acusam Baker de falta de assistência. Em apenas 11 dias, já choveu mais do que o esperado e para todo mês em 4 regiões de BH. Olha só, em Tardelli e Marcelo Moreno, Tardelli no Galo, Marcelo Moreno no Cruzeiro, podem voltar a Minas Gerais depois de muito tempo. Uma boa notícia aí aos fãs do futebol, né? Mas o destaque para mim, o último dessa tarde. Estado de Minas, coronavírus, ele voltou por amor à família, diz pai de mineiro em quarentena em Anápolis. Falando da Baker também, não foi uma intoxicação, foi um envenenamento. Aí, todo mundo aí falando sobre esses casos ainda. Aliás, que começo de ano tenso para Belo Horizonte, né? Nesse mês de fevereiro, a Oralcim completa 16 anos em todo o Brasil. É isso mesmo, 16 anos. Já são mais de 200 unidades, mais de 4 milhões de atendimentos por ano, além de ser considerada a rede de clínicas número 1 em implantes dentários. Agora, você sabe por quê? Porque esse é o compromisso da Oralcim, o compromisso de oferecer um tratamento humanizado com o carinho e o respeito que você merece. O telefone está aqui, 3114-0300, 3114-0300. Liga para lá, fala em nome do Paulo
Marcelo, porque a condição é diferenciada para você. Marque a sua avaliação, fale em nome do Paulo e do plantão, porque você vai realizar o tão sonhado implante dentário. 3114-0300 é Oral Sim, é parceira aqui do plantão. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil interditou na manhã de hoje uma residência na rua Guatambu, lá no Cais Junqueira. Nós vamos para a parte alta da Zona Leste, porque olha só a imagem, o muro da parte de trás dessa residência caiu, provocando deslizamento de terra. Segundo os bombeiros, com a queda do muro, parte da terra caiu em cima de uma edificação localizada na Avenida Pau Brasil. Essa é a via principal de acesso aos bairros da Zona Leste. Tá aí, né, a chuva causando transtornos em tudo quanto é canto. E no interior de São Paulo também, né, da divisa aqui com Poços de Caldas, a história não foi diferente. Parte da estrada entre Divinolândia e Campestrinho, né, que fica próxima a Poços, ficou alagado. Olha só, esse trecho que liga a Poços de Caldas também, né, intransitável, fez com que os motoristas aguardassem, né, com segurança ali na beira das rodovias. Ainda bem que aí é uma rodovia tranquila, né? Não existe assim, né, um tráfego de veículos intenso. Não houve registro de feridos e nem acidentes nesse trecho também. E após a intensa chuva da madrugada de hoje, a rodovia Poços de Caldas Palmeiral amanheceu novamente alagada e sem condições de tráfego. Dá uma olhada aí, gente. Os motoristas, né, tiveram que aguardar a água do rio baixar para que o fluxo de veículos voltasse normalmente com segurança no local. Não houve registro de feridos. Impressionante essa imagem, porque o rio ele passou por cima, né, do asfalto e ninguém vai se arriscar a passar ali, vai saber se o asfalto está lá ainda, né, vai saber. O motorista de 45 anos e o passageiro de 43 anos ficaram feridos após o motorista ter perdido o controle direcional e bater o Vectra, olha só, que ele pilotava contra uma árvore na Avenida João Pinheiro. Esse acidente foi na manhã do último domingo. Quando a polícia militar chegou ao local, os dois ocupantes do Vectra já haviam sido socorridos pela equipe dos bombeiros. Eles foram encaminhados para a Santa Casa. No hospital, os militares não conseguiram, né, os relatos dos ocupantes que estavam sob cuidados médicos. Ainda segundo a polícia, a Carteira Nacional de Habilitação do motorista estava vencida há mais de 30 dias. A CNH foi recolhida e encaminhada à delegacia da Polícia Civil. O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran. Um veículo e um ônibus do transporte público ficaram danificados em um acidente de trânsito na noite de ontem. Nós vamos agora para a Estância São José, está aí a minha Zona Leste de novo, olha só, mas estragou bem o ônibus, hein? Para a Polícia Militar, o motorista do transporte coletivo relatou que seguia pela rua Vinícius de Moraes, subindo o morro, utilizando a segunda marcha. Ele disse que no momento que ele realizou a troca da marcha, né, para a primeira, o pé dele teria escorregado do pedal da embreagem e aí não foi possível trocar das marchas. O ônibus acabou descendo, né, desgovernado, diga-se de passagem. Ele bateu em um barranco, em um terreno baldio e atingiu aquele Fiat Uno que estava estacionado em via pública. Além disso, o ônibus derrubou uma cerca que fechava o terreno. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. E 12 dias após o primeiro arrombamento e furto, pela segunda vez, a lanchonete, que fica do lado de fora da quadra esportiva do Vulcãozinho, foi arrombada e furtada na madrugada de hoje, ali na João Pinheiro. Vocês não bastasse a água que caiu lá no gramado sintético, né? Olha só, empoçado e a bandidagem agindo aí nessa região da cidade. A funcionária disse que quando chegou para trabalhar, igualzinho na semana passada, ela viu a porta arrombada novamente. A TV do local foi levada, o estabelecimento não possui dispositivos eletrônicos de segurança. Até o momento, ninguém foi preso. Eu não sei se muda muito também. Porque hoje câmera, né, para bandido é Big Brother. Eles dão até tchauzinho para a câmera. Eles não se preocupam em nem esconder o rosto. Agora tem cotação do café aqui no plantão. O mercado cafeeiro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 461, variação positiva de R$ 4. No mercado futuro, com o vencimento em setembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em alta, cotada a $124,85, variação positiva de $1,40. Fevereiro Roxo conscientiza sobre o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa,
ela é progressiva e ela se manifesta apresentando a deterioração cognitiva, né, gente? Quem tem um familiar com Alzheimer sabe o quanto é difícil o dia a dia. O Alzheimer normalmente atinge os idosos, é incurável, ele vai se agravando com o tempo. Para tocar nesse assunto, o repórter Luiz Felipe Galo está chegando aqui no plantão. O mês de fevereiro vem para conscientizar a todos quanto ao mal de Alzheimer. Intitulado Fevereiro Laranja ou até mesmo Fevereiro Roxo, a data vem para alertar quanto a este mal silencioso, até epidêmico em todo o mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 1,2 milhão de pessoas com mais de 65 anos de idade possuem o mal de Alzheimer. Essa doença que realmente atinge a muitas pessoas e que deve ser considerada. É uma doença neurológica, né? Não é uma doença psiquiátrica, não é uma doença psicológica, é uma doença em que o indivíduo vai perdendo paulatinamente a capacidade de vida social e vai se restringindo da vida profissional até mesmo a incapacidade da vida em família, ou seja, é uma pessoa que se torna dependente. Mas isso começa lentamente. Inicialmente perde a memória recente, depois a memória remota, capacidade de orientação no tempo e no espaço, a capacidade de se comunicar, tanto em ser entendido quanto em se expressar, né? Capacidade de cálculo, capacidade de julgamento. Então, é uma doença que afeta todos os aspectos cognitivos. Não existe cura para o mal de Alzheimer, mas existem alguns hábitos saudáveis de vida que podem diminuir a probabilidade da contração da doença. Tabagismo, aumento do colesterol, diabetes, a hipertensão, são fatores que, sabidamente, se bem controlados, reduzem muito o risco da demência. A inatividade física, a inatividade cognitiva, isolamento social, as pessoas que se isolam ou, às vezes até involuntariamente vivem confinadas, então isso é um risco. E como vocês já devem ter percebido, a equipe de reportagem está aqui no Asilo Lar dos Velhinhos. Nós viemos conhecer a história da dona Ana e do seu José. Eles que já há mais de 50 anos juntos têm uma verdadeira prova de amor, já que a dona Ana teve de aprender a conviver com o mal de Alzheimer. Faz 56 anos que nós somos casados, né? Então, aí depois agora que apareceu isso aí, esse Alzheimer, disso pra cá foi cada dia aparecendo uma coisinha a mais. Aí o Alzheimer ele dava gritando, ficava muito ansioso, muita coisa, né? Agora que ele deu uma acalmadinha. E a psicóloga aqui da instituição ressalta os trabalhos que são incentivados, justamente para poder amenizar essa situação. Vários exercícios com jogos, caça-palavras, leitura, né, perguntas que relembrem as coisas que estimulem a memória. Então, esses tipos de exercícios são muito importantes, inclusive para quem ainda não tem o quadro, né? Porque a gente sabe que isso retarda, né, o processo. Um mês muito importante que deve ser contínua esta conscientização quanto ao mal de Alzheimer. Nós vamos ter sérios problemas, né, no nosso país, nos países em desenvolvimento, se isso não houver uma conscientização e uma identificação precoce da doença. A sobrecarga, o sofrimento da família é muito menos intenso se você precocemente trata e aborda esse paciente. Imagens Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo. Muito obrigado. Olha só, vamos para a Sertaneja Eletro, gente. A equipe sertaneja se uniu com as maiores marcas do mercado e conseguiu condições imperdíveis para você e a sua família. Produtos líderes de mercado com qualidade e melhor condição de pagamento. Olha só, panela de pressão Panelux, 4,5 litros sai por R$ 36,90. Videogame PS4, 3 jogos, R$ 1.949,90. Tem também Smart TV Box Pro Electronic por R$ 239,90. Grandes marcas na Francisco Salles e também no e-commerce. Acesse lá casasertaneja.com.br. No próximo bloco, um adolescente de 16 anos é apreendido suspeito de tráfico de drogas no Jardim São Paulo. Tem a entrevista também, a gente volta daqui a pouco, até já.
Suspeito de tráfico de drogas no Jardim São Paulo, na Zona Leste. Durante a operação batida policial na rua Mato Grosso do Sul, os militares avistaram o adolescente vendendo drogas. Ao perceber que seria abordado, o menor saiu correndo. Só que ele foi perseguido e abordado pelos militares. Durante a busca pessoal, foi encontrado com ele 8 porções de maconha, 5 tabletes da mesma droga, além de um celular e mais R$ 272 em dinheiro. O menor foi apreendido, encaminhado com o material, junto à delegacia da Polícia Civil. Parabéns à ação da PM. A unidade do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem em Poços de Caldas, segue recebendo as doações para as vítimas das chuvas em Minas Gerais. Além disso, teve início também, ontem, os cursos técnicos de enfermagem, segurança do trabalho e estética. Na próxima semana, começa também no SENAC o curso técnico de cabeleireiro. Para falar sobre a campanha de arrecadação de alimentos e ainda sobre os cursos oferecidos na instituição, eu recebo agora a diretora do SENAC, aqui de Poços de Caldas, Lina Cláudia. Boa tarde, Lina. Bem-vindo ao plantão. Boa tarde, obrigada pelo convite aí, é um prazer estar aqui. Super bacana essa campanha de arrecadação de alimentos, haja visto que o nosso estado tem passado com as chuvas. Com certeza, o SENAC em Minas todo se mobilizou porque são muitas pessoas precisando de apoio mesmo, né? Então o SENAC se mobilizou no estado todo e tem recebido bastante doações. E as doações necessárias são principalmente água, produtos de limpeza e alimentos. Essa campanha, ela tem acontecido então em todas as unidades do SENAC? Isso, são mais de 40 unidades do SENAC em Minas recebendo as doações. Muito bem, essa madrugada foi a vez da nossa região ser atingida pelas chuvas. Falando também dos cursos, aliás, ficou muito bacana a reforma que o SENAC passou, mudou totalmente a estrutura do local, sem contar a quantidade de cursos que vocês oferecem também, que é um diferencial hoje no mercado de trabalho, inclusive. Isso, hoje a nossa unidade é uma unidade totalmente acessível, sim, com equipamentos modernos. Para quem não conhece aí, fica o convite, para ir lá. A gente funciona de segunda a sexta, às 7h30 da manhã já tem gente lá, até às 10 horas da noite. Se quiser ir lá visitar, conhecer o espaço, realmente são salas muito boas, laboratórios excelentes e o importantíssimo que é a acessibilidade. Essa reforma, inclusive, trouxe mais acessibilidade ainda, à unidade. Com certeza. A acessibilidade foi o ponto fundamental para acontecer a reforma. Bacana. Vamos lá, temos perguntas. A Maria Luísa está no Jardim Bela Vista. Ela pergunta, Lina, até que dia eles podem deixar os alimentos e produtos de higiene no SENAC? Olha, mas essa semana, Maria Luísa, porque a gente já vai encaminhar para Belo Horizonte, que fará a triagem para os lugares que estão precisando mais. Então, mas essa semana, até sexta-feira? Até sexta-feira. Até sexta-feira. A Edna Alves está aqui no centro da cidade. Ela pergunta para quais cidades vão ser destinadas as doações? Olha, então, como eu disse, Belo Horizonte, a sede em Belo Horizonte, que vai receber todas as doações e fazer a triagem conforme as necessidades. Então é BH que faz ali a triagem. Isso mesmo. Aqui em Poços de Caldas, acho que a Polícia Militar também está arrecadando, para também fazer essa triagem. Muito bem, mais perguntas? No Jardim dos Estados é o Paulo Roque. Obrigado pela mensagem, Paulo. Ele pergunta como funciona o projeto Jovem Aprendiz do SENAC. Excelente. O Jovem Aprendiz, esse mês de janeiro, as empresas já estão fazendo o processo seletivo para contratar os aprendizes. Para ser Jovem Aprendiz no SENAC, os pais ou o jovem têm que levar o currículo nas empresas. No caso, para aprendiz do SENAC, as empresas de comércio e prestação de serviços. Então, são inúmeras empresas daqui de Poços de Caldas. E aí, essa empresa faz um processo seletivo, como de qualquer outro funcionário. Cada empresa decide o formato que ela faz. Aí ela faz a seleção e faz a matrícula do jovem lá no SENAC. A próxima turma de jovem aprendiz, as próximas turmas, são 8 turmas, elas iniciam no dia 1º de abril. Mas as empresas já começam o processo agora em janeiro. Agora em janeiro elas já fazem a reserva das vagas, as empresas lá no SENAC já começam o processo. Então a gente até observa por aí nos supermercados, nas lojas, já contratamos jovem aprendiz, aí tem o prazo.
Tem lá o anúncio, geralmente eles até colocam, né? Isso, aí elas já começam esse processo agora, para já fazer toda a documentação, fazer a matrícula e para começar em abril. Então, esse ano, para jovem aprendiz, vão ser 290 vagas em 8 turmas. São turmas de manhã e à tarde. Então, se o jovem, por exemplo, estuda à tarde, né, as empresas que vão ter vagas para o período da manhã, elas vão dar preferência a esse jovem. Se ele estuda à tarde, preferência para o jovem, né, para estudar de manhã no SENAC. Então, ele obrigatoriamente tem que estar estudando. Se ele já concluiu o ensino médio, não existe essa obrigatoriedade, mas antes de concluir, ele tem que estar matriculado na escola regular. Então, um período ele vai na escola, outro período ele vai trabalhar, né? No caso, como jovem aprendiz. Então, ele vai ficar 3 dias da semana na empresa e 2 dias no SENAC durante 1 ano de contrato. É 1 ano de contrato? 1 ano de contrato, com registro em carteira, recolhimentos dos direitos trabalhistas, tudo normalmente. Só que com o diferencial do restante dos trabalhadores, que ele trabalha meio período e obrigatoriamente vai participar de um treinamento de formação de aprendiz. No caso do SENAC, é o aprendiz em serviços administrativos, aprendiz para vendas, aprendiz em serviços de supermercado. Todos eles têm uma grade curricular diferenciada. Todas as empresas podem aderir ao projeto? Sim, sim. Tem várias que já têm a obrigatoriedade por lei mesmo de já contratar e tem outras que elas não têm aquela obrigatoriedade por lei pelo número de funcionários, mas elas contratam também. Mais perguntas? Armando Quirino está no Jardim Amarílis, obrigado pela mensagem. Ele, acho que você já até respondeu. Qual que é a duração do curso técnico? Ah, não, essa não. Qual que é a duração do curso técnico de segurança do trabalho que começou ontem? Ele pergunta se ainda dá tempo de se inscrever. É um curso muito procurado, né, Lina? Muito procurado, porque existe uma demanda muito grande, né, na indústria. A indústria, ela obrigatoriamente tem que ter este profissional e a carga horária são 1.200 horas. Então, à noite, a carga horária diária é de 3 horas, das 7 às 10 da noite. Então, dão cerca de 2 anos. E o que mais que ele perguntou mesmo? Quanto tempo começou ontem, né? Começou ainda ontem, tem ele pode vagas. fazer inscrição, ainda ele pode? Isso, tem pouquíssimas vagas, porque ele já começou ontem, mas ainda dá tempo, porque a gente tem uma carga horária que a pessoa pode faltar. Tem que respeitar, né, essa carga horária. Tem que respeitar também essa carga horária. Então, até no máximo na semana que vem ainda dá tempo de entrar, a gente consegue repor o conteúdo que ele perdeu. Aí depois já não, só na turma do ano que vem. A Gabriela tá namorada dos pássaros. Ela pergunta: tenho 14 anos, como faço para me inscrever no projeto Jovem Aprendiz? Isso, 14 anos ela já pode fazer isso, né? Então ela tem que preparar um currículo para levar para as empresas. Se ela não souber como fazer um currículo, ela é bacana também para todo mundo entrar no site que é do SENAC, que é www.rededecarreiras.com.br. Esse programa Rede de Carreiras, a pessoa se candidata a vagas de emprego. Os empresários colocam lá as vagas que tem e as pessoas se candidatam às vagas. Então tem os empregadores conseguem buscar pessoas e os empregados conseguem se colocar. Lá também nesse Rede de Carreiras é muito fácil navegar, mas quem tiver dúvida pode ir lá no SENAC que a gente orienta. Mas lá tem como você montar o seu currículo. Então você já deixa ele lá no Rede de Carreiras e se você quiser imprimir este currículo e levar para as empresas em geral, também dá certo, ele é ótimo. Mas tendo dúvidas, liga lá no SENAC, que o pessoal lá tá orientado, ou vai até no SENAC, né, na rua Cerro Azul 525, lá alguém vai te orientar a montar este currículo e levar para as empresas. Bacana. Lina, muito obrigado pela presença aqui, boa sorte para vocês lá no SENAC. Obrigada, foi um prazer estar aqui e fica aí o convite para comparecer lá no SENAC, né? Lá na Serra Azul, Jardim dos Estados. Isso, Cerro Azul 525. 525. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Gente, só para finalizar, 7 horas da noite, tem plantão 47, nós vamos falar muito aí das enchentes, da chuva que castigou parte de Poços de Caldas e também o sul de Minas Gerais. Vamos falar também, né, desse triste acidente na zona leste da cidade que acabou vitimando, né, uma senhora. 7 horas da noite, tem plantão 47, até lá.